Beleza, pessoal, a ASUS lançou nessa quarta-feira em São Paulo dois smartphones, o Zenfone Max Shot, exclusivo para o Brasil, e o Zenfone Max Plus M2, que é muito parecido. São aparelhos de gama intermediária, quer dizer, uma linha acima dos mais básicos, inclusive a frase publicitária deles falava algo assim mesmo, que são smartphones para quem quer sair do basicão. Vamos lá, o Zenfone Max Plus M2, eu nem sei se precisaria existir no Brasil, porque ele é basicamente um Max Shot com câmeras pioradas, sendo que a diferença de preço é muito pequena. Eu nunca pensaria em recomendar ele em vez do modelo brasileiro. Mas enfim, tem empresas como a Samsung que estão aí no mercado ocupando toda e cada uma das faixas de preço, então deixe a ASUS brincar disso também. Mas neste vídeo eu vou considerar o Zenfone Max Shot. Ele é um aparelho que, em suas entranhas, é equipado com um conceito novo de chip, conceito esse que a Qualcomm lançou mundialmente no Brasil. Ele é o primeiro smartphone com o chamado Snapdragon SIP One. Trata-se de um conglomerado de componentes que, além do processador e do chip gráfico, tem várias outras coisas, como memória, componentes de GPS, enfim. É um chipzão grande que aglutina muito mais componentes do que era comum até agora, e isso acaba liberando espaço, por exemplo, para se colocar mais bateria dentro de um smartphone ou para fazer dispositivos menores. E há de se dizer que o Zenfone novo não tira exatamente proveito dessa compactação, por assim dizer. Ele não é mais compacto que um smartphone tradicional, nada, é mais um portador desse conceito novo que deve se espalhar nos próximos meses. E essa é a questão que eu quero abordar aqui. O conceito em si é legal, é bacana que haja uma novidade sendo anunciada no Brasil, mas para o consumidor o que importa é o produto, certo? Pois bem, segundo um texto muito interessante de André Fogaça para o site MailBit, ele reuniu fontes como a Qualcomm ou até Marcel Campos da ASUS. Segundo esse texto, o chip Snapdragon SIP One teria a potência entre um Snapdragon da série 400 e um da série 600. Ele seria baseado ali em um Snapdragon 450. Vamos levar aqui em consideração um teto teórico de performance sendo um Snapdragon 625, que em termos de força bruta está um pouquinho acima do Snapdragon 450. E o 625 já foi bastante criticado recentemente quando a Motorola o colocou em seu Motorola One, por ser um chip antigo. Então é aquela coisa, a ASUS traz um chip novo, um conceito novo, mas que na prática, analisando a sua potência, entrega um resultado próximo ao de um chip antigo, como o Snapdragon 625 do Motorola One, ou de repente o Snapdragon 450 de um Moto G6. Isso é importante porque no evento, lá no palco, eles compararam o Zenfone Max Shot a aparelhos como o Samsung Galaxy J8, que traz um chip Snapdragon 450, e a um Moto G7, que tem um Snapdragon 632, mais potente até. E a ASUS, vocês devem saber como é, ela é muito boa de marketing, faz aquele tradicional jogo com os preços. Para os smartphones dela, ela destaca em fonte grande os valores à vista, que são tradicionalmente menores, enquanto para os concorrentes, ela costuma colocar, para comparação, os valores a prazo, preço cheio, que é maior. Por exemplo, o Moto G7, que foi mostrado lá na tela como custando R$ 1.599, de fato esse é o valor dele atualmente no site da Motorola, preço cheio, R$ 1.599, mas se você pagar à vista, ele fica mais barato. Neste momento da gravação do vídeo, ele ganha 15% de desconto, se pagar à vista, saindo por 1.300 e pouco. De repente, esse não é o valor que vai ficar lá sempre no site da Motorola, mas deu para entender a lógica, né? Não dá para se comparar valores à vista com os valores a prazo da concorrência, mas eles fazem isso e faz parte do jogo. Então vocês veem essa tabela aí com os preços cheios e percebem que na prática o Zenfone Max Shot de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, ele está custando mais ou menos a mesma coisa que os concorrentes citados, sendo que ele ainda pode perder em potência para o tal do Moto G7. E por que eu estou mencionando esse aspecto potência, já que há outros para serem comparados? É claro, o Zenfone Max Shot tem seus méritos. Eu estou falando em potência porque esse é justamente o aspecto destacado pela ASUS como o principal que interessava aos consumidores na pesquisa que eles realizaram para estabelecer esse produto novo aí. Então, existem os outros aspectos sim, mas esse é importante e aí a gente coloca essa potência considerada em comparação com os preços, a gente vê que as coisas estão bem parelhas. Então quer dizer que o Zenfone Max Shot é uma furada? Não, eu não quero dizer isso. Há um tempo, em uma publicação antiga, eu cheguei a dizer que a ASUS passou de oferecer smartphones mais baratos e melhores
para oferecer smartphones com o mesmo preço da concorrência, mas com adicionais de performance de hardware. E talvez seja esse o caso do Zenfone Max Shot. Ele está ali na mesma faixa da concorrência, mas oferece, por exemplo, uma segunda câmera wide, que é bacana, e uma bateria de grande capacidade, são adicionais importantes. Ele pode perder em aspectos como performance? Pode. Pode ganhar em outros fatores que eu nem mencionei, como construção, ele é de metal, enquanto um Galaxy J8 é de plástico? Pode sim, ele pode vencer. Então a gente vê que isso está um pouco embolado, e o meu objetivo com essas declarações aqui é dizer que as coisas talvez não sejam tão maravilhosas quanto mostra o palco, porque quando eles mostram lá, parece que o Zenfone Max Shot é a oitava maravilha e está claramente à frente da concorrência. E isso é normal, viu galera? Faz parte do mundo do marketing, da publicidade, puxar a sardinha para os pontos fortes do seu produto e de repente omitir algumas coisas que não te favorecem tanto assim. Beleza. Agora, outra reflexão possível é que mesmo dentro do portfólio da ASUS, pode haver outras opções que se mostrem mais vistosas do que o Zenfone Max Shot, que acaba de ser lançado, como o Zenfone Max Pro M1, que tem um processador Snapdragon 636, claramente mais poderoso, e tem uma bateria maior também, 5.000 mAh contra 4.000. E o fato é que, como ele foi lançado há um tempo, atualmente no varejo online, ele custa mais barato do que a opção similar do Zenfone Max Shot. Aí é aquela coisa, o Max Shot pode ter câmeras com uma ótica mais aprimorada? Pode, é uma coisa que a gente só vai ver nos testes, agora isso foi um aspecto destacado por ele sim. As câmeras têm sensor sônicos e tal. E aí, considerando que o Max Shot tem uma câmera melhor, isso passa a ser uma opção do cliente. Quer dizer, pagar menos para ter mais bateria e mais potência, ou pagar mais para ter câmeras aprimoradas, por exemplo. Enfim, o resumo dessa conversa é que eu aprovei sim esse novo conceito que a ASUS e a Qualcomm apresentaram nesta quarta no Brasil. Isso pode render bons frutos. Eles inclusive divulgaram planos concretos de fabricação nacional de smartphones. Isso é muito bacana porque, no fim das contas, pode fazer com que a gente compre aparelhos mais baratos. Agora, considerando a materialidade, a coisa prática do produto novo deles que chega ao mercado, o Zenfone Max Shot, ele é interessante sim, mas não se desvencilha completamente da concorrência no custo-benefício. As coisas são mais emboladas do que parecem. Pelo menos em minha opinião, viu? Isso porque eu não mencionei aspectos como a gente tem que torcer para esse aparelho sendo exclusivo do Brasil ter um bom suporte para atualizações de software. Quando é um aparelho global, a gente imagina que as coisas andam mais rápido porque a demanda é maior. Assim como a gente tem que torcer para que haja algum suporte da ASUS no que diz respeito a acessórios, né? Película, coisa e tal. Enfim, esses são os meus 50 centavos sobre os novos lançamentos da ASUS. Eu considerei um porque os dois são muito parecidos, né? Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se curtiram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força. É de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento. E a gente se vê. Até mais.